O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós temos a profecia de Ageu, que é na mesma época. Ontem nós ouvimos Esdras rasgando as vestes, dizendo que eles tinham que passar por todos os castigos pelos pecados. Hoje nós vamos ver no contexto da época um profeta em que vive qual circunstância? Ciro tinha dado aquele edito para o povo judeu voltar e fazer o seu templo, reconstruir o templo. Só que já tinham passado anos e anos, muitos anos, e o templo não tinha sido reconstruído. Por quê? O povo samaritano que estava lá resistia, briguinha entre os judeus e um pouco de falta de recursos, né? Então, naquela época, já tinha as divergências, né? Vai gastar dinheiro com o templo, que é muito semelhante com hoje. Cada vez mais as leis e o poder público têm colocado gasto com a igreja como uma coisa supérflua, né? Gastar com a igreja, sendo que toda a política nasceu dentro do cristianismo para que o povo tenha, no bem comum, que a gente chama, né? Tenha a possibilidade de um contato mais íntimo com Cristo. Na verdade, todos do poder público serão julgados depois por aquilo que fizeram para que o povo seja de Deus, e não pelo que fizeram da política de pão e circo. Os que muitos preocupam hoje, né? Essas leis cada vez mais que tiram a possibilidade do poder público estar ajudando a igreja, principalmente as igrejas. Claro que hoje também tem um problema sério nas leis do Brasil, né? Que trata a igreja católica como igual uma igrejinha que nasceu ontem na esquina, como mesmos direitos. Deveria ter pelo menos um critério de ser uma igreja que tem uma durabilidade maior, que tem uma abrangência maior. É muito estranho uma igreja que tem toda a história da colonização brasileira, de toda a sociedade, e amanhã eu abro uma igreja na esquina e eu tenho os mesmos direitos. Pelo amor de Deus. É cada coisa, cada aberração que tem no país, e sem contar esse descaso, né? Descaso, como acontece nas escolas agora, que as irmãs não podem ir. Essa separação que depois vai trazer um julgamento grave. Pensem, se faltar a missa é mais grave do que matar um ser humano, imagina você usar o poder público para não ajudar aquilo que deveria ser o papel do poder público, o bem comum para que o povo tenha contato com Deus. Por isso que a sociedade vai ficando doente, depressiva, as crianças se cortando, com depressão, com ansiedade, pulando a serra. Porque não se coloca o devido investimento no local correto, né? Então, naquela época já começou isso. No 6º mês, foi dirigida a palavra do Senhor, mediante o profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Isto diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. É outra coisa também. Geralmente, quando não se faz aquilo que deve fazer, ainda tenta colocar uma desculpinha santa. Não é a hora ainda de fazer, mesmo que já tenha tido o edito de Ciro, né? A palavra do Senhor foi assim dirigida:
Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? O povo era lento para reconstruir o templo, mas rapidinho para fazer sua casinha. Eita, como muda nada. Quantas vezes já ouvi gente que a gente pede ajuda financeira para uma caridade, para construir casa, para ajudar uma instituição de caridade. Gente da igreja que reza, que fala assim: eu tenho que rezar para ver se o Senhor realmente quer que eu ajude. Eu quero ouvir o Senhor. Mas na hora de fazer uma mansãozinha, trocar o carrão, trocar a bolsa, fazer viagem cara, reza nada. É 1 segundo, já está lá, projetando tudo. Como somos lentos para o Senhor e rapidinho para nós mesmos, né? Como a sociedade é doente cada vez mais, né? Então, a casinha deles, eles faziam rápido. Mas o tempo não é hora do tempo. Para gastar dinheiro, tenho certeza que dava muita briga, né? Assim como dá briga hoje nas famílias, de quem ajuda, quem é dizimista. Tem principalmente mulheres que são dizimistas escondidos do marido, né? Porque se descobrir, pensa, aonde chegamos? Olha o nível de doença da sociedade. Isso diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Olha as consequências quando você não coloca Deus em primeiro lugar. Muito semelhante com hoje. Semear muito, colher pouco. Isso pode ser literal, hein? Isso pode ser literal. Principalmente na nossa região. Tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Alimenta, mas não sacia essa comida, né? Aí tenta comer igual um porco, beber igual uma cabaça. Não pode ver um tempinho vago e mete a cara, porque o vazio está lá, né? Não coloca a sua força na graça que preenche de verdade, né? E ainda é bonitinho, às vezes, sentar aí nos botecos e falar mal da igreja. Até soube outro dia que fala até mal do padre, né? Tadinho do padre. Fala que é o novo, como é que chama? Edir Macedo, que quer tomar as coisas dos outros. Seus hipócritas. Nada que veio para a igreja veio para mim. É você que vai ser condenado pelo seu egoísmo. Não adianta vir tentar caricaturar. É muito fácil. Um padre está mostrando na cara que quem não é dizimista, que quem não faz caridade vai para o inferno, e vai mesmo. É muito melhor falar que o padre gosta de dinheiro, o padre é do Edir Macedo, o padre sei lá o quê. É mais fácil do que cair a carapuça e se converter, né? Muito mais fácil. Mas vamos ver depois. O tempo passa rápido. Vamos ver depois quem estava certo, né? Porque quem conhece a igreja sabe que o padre não tem acesso às coisas como quer, né? Eu tenho minha côngrua e pronto. Se alguém faz uma grande doação, o benefício é para a própria população. Aliás, aqui a Gilvanete está aqui, sabe que muitas vezes eu tiro do bolso. Às vezes até a gasolina é mais baixa, porque eu uso algum do dinheiro que eu ganho extra. Tiro, né? Mas falem, ao invés de converter. Vai falando. Depois nos encontramos no juízo. Nós dois, você e eu. Porque os outros que você deu atenção, os gastos que você fez para o mundo, não vai ter ninguém na hora. Nada, né? E não vos sentis, bebeis e não vos embriagueis, vestidos e não vos aqueceis. Quando você não põe Deus, nada funciona. Nada. É como se tivesse sempre insaciável, né? Insaciável. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Quem trabalha só pelo dinheiro, para juntar, guarda em saco roto, rompido.
Desde aquela época, gente. Se não colocar Deus em primeiro lugar, você é um saco rompido, vazio. Só vai servir para os vermes, talvez. Se o verme gostar da sua carne, né? Não sei se vai. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Deus que nos dá tudo, usando o profeta para implorar que tenha um templo, né? Para implorar que tenha um templo. Nela me glorificarei. Interessante como que a sociedade ficou doente. Na Europa, em Roma, por exemplo, qualquer igrejinha que você vai é uma coisa de louco. Grande, bela. Sabe por quê? Porque o povo fazia questão de doar dinheiro e trabalho. Por exemplo, a Capela Sistina, Michelangelo doou quase todo o trabalho com a vida. E depois Rafael continuou, né? Eram décadas, anos, até séculos para construir uma igreja. Todo mundo querendo doar o máximo, porque sabia que ali é a razão da sua alegria. Ali está o alicerce, onde não cai a casa. E o Evangelho? O Evangelho reforça como é que é a vida de uma pessoa que não põe Deus em primeiro lugar, que não põe os seus esforços, o seu dinheirinho sagrado, né? O seu dinheirinho que ninguém toca, seus esforços em Deus. Olha o que acontece. O que o Santo Herodes fez? Degolou João Batista, porque a filhinha podia pedir o que ela quiser, na frente de todo mundo. E esse saco de cocô, não querendo tirar a honra dele diante dos convidados, aqui entra a armadilha, né? Nós queremos ficarmos bem na fita com alguns da sociedade, os políticos com outros políticos influentes, né? Eu quero estar bem na fita com outro político influente, e a igrejinha de lado, Deus de lado, né? E aí, o que vem? Começou a ouvir que João Batista ressuscitou dos mortos. Aí o que o grandão fez? Ficou com medinho. Ficou com medo. Olha só, ele ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista ressuscitou dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Provavelmente tremendo, porque ele já sabia o futuro dele. Quem é esse homem? Sobre quem ouço falar essas coisas? E termina essa parte do Evangelho. A igreja é incrível, né? Olha a frase que termina o Evangelho. E procurava ver Jesus. Sabe quem é Jesus? O juiz da vida dele. O que julgou o seu ato de matar o maior profeta de todos os tempos, para ficar bem na fita com os amiguinhos. Hoje é a mesma coisa. Gente que está em instituições também, proibidas pela igreja, porque o seu irmão quer ficar bem na sociedade. São pessoas de sociedade. Eu quero saber se vão estar todos lá na hora do seu julgamento. Quem vai estar? Só muda a data. Hoje de manhã, eu não sei se é uma coisa que é para passar para vocês, eu estava vendo uma palestra do Padre Duarte, uma homilia, palestra, acho que não estava vestido. E ele disse, o tempo da misericórdia se esgotou. Estamos no início do tempo das dores. Se, sem dor, quase ninguém aguenta e vem para a igreja, na hora do desespero,
quando você não tiver mais a graça que Deus vai te dar para suportar a dor, a sabedoria, vão se perder muitos até dentro da igreja. Eu, se fosse você, ou eu também, né, correria para buscar a graça na oração e na caridade, né, antes que seja tarde demais. Porque depois que vier as dores de verdade, só Deus sabe as reações que terão. As reações que teremos nós que rezamos. Imagina aqueles que não querem se converter. Imagina. Nossa Senhora das Dores nos deu a luz, o caminho correto. Assim seja.